Shalom, shalom, lekulam, paz, paz para todos. Vamos dar continuidade ao estudo do Sefer Yetzirah, o livro da formação, capítulo 1, verso 4. 10 sefirotes do nada, 10 e não 9, 10 e não 11. Entende com sabedoria, se sábio com entendimento, examina com elas e sonda delas. Faz com que cada coisa se erga sobre sua essência e faz o Criador sentar em sua base. No vídeo anterior, nós paramos aqui. Então, vamos seguir de onde nós paramos para que possamos dar continuidade e assim concluir o estudo do verso 4 do capítulo 1 deste livro, Sefer Yetzirah, livro da formação. Examina com elas. Uma expressão similar será usada depois com respeito a Sefirote inferiores, capítulo 4, verso 5, veremos mais adiante, com o decorrer desse estudo. E quando fala-se e usa-se a expressão sefirote inferiores, são aquelas sefirotes que ficam abaixo de Keter, Rochma, Binah e a quase sefirá chamada Daat, já que esses são aspectos chamados Mochin, ou seja, mentalidades, e as mentalidades estão onde? Onde? Na cabeça do sistema espiritual sefirótico. Então, os níveis abaixo de Keter, Rochma e Binah são chamados de sefirote inferiores. Já explicamos isso no vídeo passado, nos vídeos passados, e estamos aqui fazendo um retorno a esse entendimento, a essa explicação dada anteriormente. Uma vez que um indivíduo seja capaz de experimentar a Sefirote, deve fazer uso delas para examiná-las e testá-las. O autor não diz examine-as, mas examina ou examine com elas. A palavra hebraica usada é bachan, que significa que alguém que está para testar coisas através de suas qualidades intrínsecas, assim como elas são no momento imediato. Então, a pessoa que é versada, que já é iniciada na Kabbalah e que já tem uma certa intimidade com a Sefirote, ela vai olhar para cada coisa e examinar com elas, com quem? Com essas 10 dimensões, com essas 10 Sefirote, e procurar a profundidade mais última dessa coisa ou dessas coisas. Então, por isso o Sefer Yetzirah fala examina com elas, examine ou examina com elas, e não examine-as, examinar as Sefirot, mas a partir do entendimento que se tem e a profundidade que se tem e a intimidade que se tem da Sefirot, examinar com elas cada coisa. Quando uma pessoa tem uma consciência da Sefirot, ela pode então examinar alguma coisa na criação e determinar a Sefirá a qual esta coisa pertence. Conforme ela se torna proficiente em fazer isto, pode empregar
as distintas coisas para reforçar seu vínculo pessoal com as Sefirot associadas. Na época em que o Sefer Yetzirah foi escrito pela primeira vez, cada indivíduo tinha que fazer isto por si mesmo. Hoje em dia, entretanto, há muitas listas que associam diversas coisas e ideias com suas Sefirot correspondentes. E, como já foi dito, podem empregar-se como ajudas para ligar-se a elas. Por exemplo, o que é que o livro está tentando passar? Que cada coisa criada tem uma raiz na Sefirot. Por exemplo, o fogo. O fogo ele está intimamente ligado com a Sefirot de Gevurah, que é um aspecto severo. Já a água, que é o oposto do fogo, está ligado à Sefirot de Hesed, que é a bondade. Por isso que a Torá ela é comparada à água, porque é um aspecto de bondade do Eterno ao dar a Torá a Israel. E cada coisa na natureza vai ter o seu correspondente sefirótico, ou sua sefirá em específico. Por exemplo, alguém que vai para Hit Bodedut, que é um isolamento, para ter uma contemplação da natureza, vai encontrar o verde, a cor predominante. O verde tem uma cor na Sefirot específica. O verde representa a Sefirot de Tiferet. E Tiferet é chamada de Torá. Torá ela é um aspecto de Tiferet. Então, e mais abaixo também a saber o nível de Yesod. Por isso que é chamado de Yesodei Torá. Yesod, é, por exemplo, o rolo de Torá. É um rolo, ele tem um aspecto, uma forma cilíndrica e então é um aspecto de Yesod. Assim como o órgão onde se faz a Brit Milá é um aspecto de Yesod, está no aspecto de Yesod, e é um aspecto masculino. E o Aaron, a Kodesh, a arca sagrada onde coloca o Sefer Torah, está no nível de Malchut, o feminino. Então, temos então ambas as facetas, vamos assim dizer, dos gêneros masculino expressos através do Aaron, que é uma caixa de madeira, representando o feminino, e o rolo da Torá, que é cilíndrico, representando, e é chamado Yesodei Torá. Yesodei porque está no nível de Yesod, que é a base chamada Machon, a base porque é a extremidade mais próxima de Malchut, que é chamada de terra. Malchut é chamada de terra. Então, sabendo que existe uma similaridade, tratando-se do Aaron HaKodesh, a arca, que representa o feminino, e o feminino é uma casa para o masculino, é uma beit. Então, nesse aspecto, quando o Sefer Torah está dentro da arca, então isso supõe uma união sagrada entre o masculino e o feminino. Quando se retira o Sefer Torah da arca, há uma separação.
E essa separação é para que se possa estudar a Torá. Como este Sefer Yetzirah já nos mostrou nos estudos anteriores, quem não viu esses vídeos vai lá e vê, a boca do ser humano é chamada de Malchut, uma realeza, um aspecto de realeza, já que o homem é o ser que tem a capacidade da fala. E esse Sefer fala sobre a língua. A língua é um órgão que tem um formato cilíndrico, como o Sefer Torá, e como também o lugar onde Hashem ordenou que se fizesse a milá. Hashem fez a milá, quer dizer a circuncisão. E esse Sefer fala sobre a circuncisão da língua, porque a língua está no nível de Yesod. E Yesod está na boca, e a boca é um aspecto de Malchut. Então, ao falar palavras de Torá, a língua, que é um dos órgãos acessórios da fala, e a boca em si é Malchut, uma cavidade que, assim como abriga o Aron abriga, assim como o Aron, que é uma caixa de madeira, abriga o Sefer Torá, e ali há uma união, então a língua também, que está no nível de Yesod, e por isso se fala em circuncisão da língua e circuncisão do membro, e ambos estão no meio do corpo, no centro do corpo. Então, assim, então a língua dentro da boca expressa essa união entre o masculino e o feminino, e são órgãos que possibilitam a fala, a movimentação da língua. Por isso, então, ao separar o Sefer Torá do Aron Kodesh, da arca, ao entrar em cena a fala, através do estudo da Torá, então há a união das palavras da Torá, que são submetidas a esses níveis da boca e da língua, a saber, de Malchut e Yesod. Então, isso aqui só para mostrar que tudo o que foi criado no mundo é masculino, está no nível de masculino e feminino. Tudo. Por exemplo, a macaxeira, né? Macaxeira, que é conhecida aí na região, não sei, você pode falar aí nos comentários aí como é conhecido. Uns falam mandioca, né? Enfim, ela tem um formato cilíndrico, então ali é uma forma de Yesod. E ela está onde? Está, vamos dizer assim, submersa na terra. Submersa na terra. A terra, então, é Malchut. Então, veja que cada coisa nesse mundo tem uma contraparte na Sefirot. A banana, ela tem um formato cilíndrico. Então, há uma expressão de Yesod. Já uma bela flor, uma orquídea, uma rosa, não sei aí, pode ser outra flor muito bonita, é um aspecto de Malchut, realeza, um aspecto onde se vê a feminilidade expressa através da flor, de uma flor. Então, há de se observar e se contemplar na natureza essas expressões sefiróticas. Então, e tudo que foi criado foi com base nesses aspectos do gênero feminino e masculino. Então, na época em que o Sefer Yetzirah foi escrito pela primeira vez, cada indivíduo tinha que fazer isto por si mesmo. Hoje em dia, entretanto, há muitas listas que associam diversas coisas e ideias com as sefirot correspondentes e, como já foi dito
podem empregar-se como ajudas para ligar-se a elas. Então, quando a pessoa tem esse conhecimento, né, de discernir coisas na natureza, coisas criadas, e a partir da contemplação dessa coisa, e a pessoa passa a examinar a criação a partir de quem? A partir de um exame feito com elas. Com quem? Com a Sefirote. Perscruta delas. A palavra hebraica usada aqui para perscrutar é raká, que comumente indica o alcance do conhecimento último de uma coisa. O Sefer Yetzirah afirma que alguém deveria perscrutar delas como resultado do poder espiritual que se obtém da Sefirote. Perscrutar delas, ou seja, olhar para a criação do Eterno e ver que tudo foi feito nesse aspecto de macho e fêmea. A Terra é fêmea. Né? Então a gente pega na Terra, é um processo semelhante ao homem e mulher. Por exemplo, o homem coabita com sua esposa em santidade, tem pensamentos elevados para atrair almas sagradas para esse mundo, para tornar esse mundo melhor e fazer daqui uma moradia para o Eterno, que essa é a sua vontade. E durante as relações maritais, o homem deixa uma semente, e a mulher está no aspecto da terra, e o homem no aspecto de céus. Sim, o homem é chamado de céus e a mulher é chamada de terra, porque os céus está sobre a terra. Ou seja, o masculino, Hashem quis assim, é a parte dominante. Ele governa sobre a mulher durante a relação marital, e não o contrário, não é a mulher que deve governar sobre o homem durante a relação marital, que seja em Kedushá. O homem deve governar. Por ele governar, isso significa um aspecto acima, como foi falado, de Mohin, que é Keter, Rochma e Binah, que é chamada mentalidades, está na cabeça do sistema sefirótico. Assim o os níveis abaixo, chamado inferior, que é de Hesed até Yesod. Mais abaixo de Yesod, fundamento ou base, o Mahon, tem o que? Malchut. Então, o feminino é um aspecto, uma casa para o masculino. Então, o homem, durante sua relação marital, deixa uma semente, e ali o que é que o útero faz? Ele gera, ele faz crescer e desenvolver um ser humano, uma pessoa. Do mesmo modo a terra. A gente semeia na terra uma semente, né? Ou coloca lá, por exemplo, uma muda, uma muda, por exemplo, eu falei mandioca. Mandioca não tem semente, eu acho que não tem semente. A pessoa pega um pedaço do caule e enterra. Aquele pedaço do caule tem ali brotos, e esses brotos vão crescer e dar um pé de macaxeira ou mandioca, não sei como se chama aí na sua região. E a terra vai fazer da mesma forma que o útero desenvolver, se for uma semente, seja ela qual for, de trigo, feijão, arroz, sei lá, vai desenvolver aquela árvore, fazê-la também produzir um ciclo, né? Folha, flor, semente, fruto. Assim também
Por isso o homem é comparado a uma árvore. E por isso que as 10 dimensões é chamada de árvore sefirótica. Um cantor laico dizia: ando sobre a terra, vivo sobre o sol, sob o sol, minhas raízes. Eu balanço como a árvore, né? Vem me regar, vem me regar. Então, o homem, o ser humano, é como uma árvore. Por isso que a Sefirot é chamada de árvore da vida. E o homem também é uma árvore da vida. Né? Porque, apesar que o homem coloca uma semente, né, na terra e nasce um fruto, assim também o homem coloca uma semente em sua esposa durante suas relações maritais. Mas apesar disso, quem faz crescer o fruto? A gente faz a nossa parte, planta, mas quem faz crescer o fruto? É o Eterno, é o terceiro sócio. É ele que faz as etapas de desenvolvimento tanto de uma árvore, gerando raízes, fazendo aí a semente germinar e crescer, ter um caule, ter folhas, fruto, sementes. Bem assim também é o terceiro sócio que põe a alma naquele material, no genético do esposo, da esposa, e a partir daquele material que foi introduzido no útero, o Criador faz crescer ossos, nervos, músculo, enfim. Hashem põe a alma. Os nossos mestres falam que até os 40 dias a pessoa pode rezar, e se tiver mérito, pode até mudar o sexo daquela pessoa que está ali em formação. Se tiver um decreto dela ser menina, essa pessoa rezou muito, pode até, e ela tiver mérito, essa pessoa tiver mérito, isso a defilar, tiver aceitação, ela pode até mudar esse decreto e que era para ser uma menina e vir um menino, e vice-versa. Deve-se investigar as coisas até as suas profundidades últimas. Não existe essa questão de achar que o físico está separado e distante do espiritual. A separação, o conceito de separação é por causa do pecado. E a Torá diz que o que causa separação entre nós e o Eterno é o pecado. Então, à medida que a gente se santifica, por isso que o Criador fala na Parashá de Kedoshim, ele diz: sede santo como eu sou santo. Claro que o homem jamais será santo como o Criador, mas deve haver o desejo de ser melhor do que ser melhor hoje, está melhor hoje do que a gente foi ontem, e amanhã é uma meta para ser melhor do que o que eu fui hoje. Está sempre procurando ascender e procurar o infinito, apesar que o infinito é inatingível, mas deve haver esse desejo. Através da experiência adquirida da Sefirot, ganha-se a mais profunda percepção das coisas no mundo. Perceba cuidadosamente que o Sefer Yetzirah não nos diz para contemplar a Sefirot em si. O Baal Shem Tov, quando ele estava estudando, havia luzes em torno dele, era muita iluminação que havia em torno dele quando ele estudava. Mas não é essa a meta. A meta não é essa. Embora isso seja possível, mas não é essa a meta. A meta é que a gente venha perceber, né,
cuidadosamente o que o Sefer Yetzirah quer nos passar. E ele não nos diz para contemplar a Sefirot em si, mas nos instrui para usá-las no desenvolvimento de uma visão interior, ou seja, que o nosso estudo sefirótico venha nos dar uma visão a qual possamos discernir e contemplar o Criador, sabendo a profundidade de cada coisa e sua sefirá específica, que se manifesta naquela coisa e naquele aspecto, com a qual possamos perceber o mundo. Faz que cada coisa se erga sobre sua essência. Desta forma, alguém pode aprender a perceber a natureza essencial de cada coisa. E isso só é possível através do aprofundamento no estudo sefirótico. O Sefer Yetzirah diz: faz que cada coisa se erga sobre sua essência. Um paralelo com a seguinte frase: faz com que o Criador se sente em uma base, ocupe seu lugar. Então, qual é a base mais elementar desse aspecto chamado céus? Sim, porque em Bereshit, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no primeiro versículo, está escrito assim: Bereshit bara Elohim et haaretz et hashamayim. Então, o que isso quer dizer em português? No princípio, criou Hashem, Elohim, os céus e a terra. Céus são... O que são os céus? Claro que existe, né? Fala-se de 7 céus, sendo que o primeiro céu é apenas um reflexo do mar. E um reflexo do mar, o Zohar chama de Malchut. O mar é chamado de Malchut. Então o primeiro céu que a gente olha e vê o azul, é apenas um reflexo do mar, Malchut. E é chamado de céu, porque é um reflexo. Acima deste céu que a gente vê, e a gente vê da cor azul, que reflete a cor do mar, um azul terrelet, a gente tem Yesod. É um nível que não é visível a olho nu, como a gente vê o aspecto de Malchut, que é um reflexo do mar, que mesmo assim é chamado céu. Mas a base desse aspecto chamado céus, que é masculino, que é 6 Sefirot, no Magem David, se a gente for olhar, tem quantas vértices? Tem 6 vértices, 6 extremidades. Essas 6 extremidades são chamadas de céus. E cada extremidade tem um nome sefirótico, um nome no sistema sefirótico. Cada vértice é uma sefirá. Representa uma sefirá no Magem Davi. E no centro do Magem Davi, a Malchut, que representa a terra. Então, vamos dar uma olhada aqui no Magem Davi para que a gente possa entender um pouco melhor, já que a gente tem que obedecer o que fala o Sefer Yetzirah, de perscrutar, investigar a partir de quem? Das próprias Sefirot, os escritos sagrados. Então vamos ver e também ver sobre o Magem Davi, para que a gente tenha uma compreensão melhor e maior, e entender que tudo que o Eterno fez
ele fez no nível de macho e fêmea, pois a Torá diz, macho e fêmea os criou. Ninguém foge a essa regra. Vamos aqui, ó, o Magem Davi. Um vértice, eu coloquei aqui ó, o número 1, número 2, número 3, número 4. Vértice quer dizer o quê? A ponta, popularmente falando, a ponta do Magem, cada ponta. Rod, né, 5 e Esod, 6. E no centro do Magem, Malchut. Esse é o aspecto, o centro é a terra está no centro. Do Magem Davi. Então, Tiferet quer dizer beleza. Ok? Tiferet, beleza. Hesed, bondade. Gevurah, força ou severidade. Netzach, vitória. Rod, esplendor. E aqui, Yesod. Então temos quantos Sefirot? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 Sefirot, tá aqui, ó, 6 Sefirot. Tiferet, Hesed, Gevurah, Netzach, Rod e Esod. Esses 6 Sefirot é chamados de céus. Representa os 6 vértices, ou as 6 pontas. As 6 pontas, ó, 6 pontas do Magem Davi, o escudo de Davi. E no centro é Malchut. Malchut representa a terra. Esses 6 vértices, chamados céus, que é o aspecto masculino, 6, esses 6 são chamados de aspectos masculinos. Para cada dimensão, cada sefirá dessa, tem um pastor do mundo. Primeiro nós temos o primeiro pastor, que é tipificado aqui que representa Abraham, que está no nível de Hesed. Gevurah e Tzchak. Tiferet aqui, o primeiro, botei como primeiro nessa ordem, mas Tiferet representa Yaakov, que é neto de Abraham, né? Que é filho de Tzchak. Então, Tiferet Yaakov está no nível de Tiferet. Abraham no nível de Hesed. E Tzchak no nível de Gevurah. Netzach, Moshe Rabbeinu. E Rod, Aharon. E Esod é Yosef Hatzadik, porque ele foi Shomer Habrit. Ele guardou o seu membro quando foi tentado por a esposa de Potifar. Então ele ganhou o mérito de ser chamado de Mahon, a base, porque ele teve uma postura de Kedushá. Esses 6 níveis são chamados de céus, são todos tipificados por pastores, também chamados 6 dias da criação, e Malchut é Shabat, o sábado, chamado sábado em português. Malchut. Também Malchut representa Yerushalayim, que está no centro, e o Beit HaMikdash está no nível, ou seja, o Beit HaMikdash é o templo sagrado, que estava no centro, que é Jerusalém, que representa Malchut. O Beit HaMikdash está no nível de Yesod. Então, assim como o Sefer Torah, que eu expliquei, que está dentro do Aron HaKodesh, assim como o primeiro Beit HaMikdash, o segundo Beit HaMikdash e o terceiro que seja construído logo em nossos dias, brevemente, amém, amém.
eles, ambos, o primeiro e o segundo, estavam, assim como o Sefer Torah é colocado no Aron, ele estava na terra. Então, esses níveis chamados céus estavam em união sagrada e perfeita, por isso que a terra gozava de um esplendor e Hashem estava mais próximo de nosso mundo. Quando foi destruída essas casas, houve uma separação entre Malchut, entre o feminino e o masculino, tipificado aqui por esses 6 níveis. E a base mais elementar desses 6 níveis é Yesod, que no homem representa o lugar onde Hashem pediu para fazer Brit Milá, que é a circuncisão. Esses 6 níveis é tipificado no nome Yod He Vav He. Nós temos primeiro uma Yod, né? Uma Re que representa Binah, e uma Vav. Vav tem valor numérico 6, então representa esses 6 níveis. Que é então, assim chamado de Yetzirah. Yetzirah. Então, o mundo da formação, ele é composto por esses 6 níveis, chamados de céus. E na nomenclatura cabalista chamada de Ze'anpin. Certo? E terra, o centro, né, aqui no caso do Magen, que é Malchut, que é a realeza, tipifica o Shabat, Yerushalayim. Então, como Yesod aqui, Yesod é o 6º nível, o nível é o céu mais próximo da terra, é o céu mais próximo da terra, e é um elemento de conexão, já que Malchut representa o feminino. E Yesod tipifica no homem o órgão masculino, onde se faz a Brit Milá, que é a base que é a chamada a base ou Mahon, como veremos mais adiante nesse estudo. Assim como há uma conexão entre homem e mulher, e esses dois Malchut representando o útero e Yesod, o órgão genital masculino, onde se faz a Brit Milá, para trazer uma alma sagrada de forma semelhante, não igual, funciona no mundo espiritual. Então, quando se contempla alguma coisa e chega através da contemplação e se perscruta as coisas através dos níveis aqui estudados, então se pode fazer essa união, a união sagrada, a qual traz um fluxo chamado Shefá, um fluxo de bênção. Por exemplo, quando alguém medita sobre alguma coisa na criação e sabe a essência dessa coisa e perscruta através de uma análise profunda, através do Sefirot, ele faz com que essa coisa se eleve. Por isso que eu coloquei aqui a setinha, se elevando. E todo mover embaixo, que é a terra, provoca um mover nesses níveis aqui, explicados, né? Esses níveis aqui explicados, há um mover nesses níveis explicados aqui, E quando há um mover em cima, o que acontece? Também há uma descida. E essa coisa que está sendo contemplada e perscrutada e meditada, ela se eleva e ela também recebe um fluxo chamado de Shefá, que é uma união sagrada. Nós estamos falando aqui da luz do Sefirot, da luz divina que permeia essas dimensões e que tudo que é criado as contém. Então, quando a Torá diz Bereshit bara Elohim et haaretz et hashamayim, porque et é a primeira, o Aleph é a primeira letra, Aleph é a primeira letra e Tet é a última. Então, Hashem quer dizer que
assim que Hashem criou essas dimensões, também criou as 22 letras. Desde a primeira até a última. O Aleph, Bet. Então, quando a Torá fala que no princípio Hashem criou os céus e criou a terra, claro, no nível literal, a gente entende sim que céus é o que a gente olha para cima. Esse azul também, né, que é um reflexo do Malchut, é um reflexo do Malchut, então esse azul, chamado Techelet, é um reflexo de Malchut, assim, porque o mar, que é Malchut, reflete em cima, a sua cor em cima. Então, esses 6 níveis, desde Teferet até Yesod, é chamado de céus, que representa os 6 vértices do Magem David, que representa os 6 vértices do Magem David, e terra, criou céus e terra, ou seja, terra é Malchut. Então, Malchut tipificando o feminino e céus o masculino. Então, Yetzirah e Malchut. O que tem acima de Yetzirah é o quê? Briah, que é o trono, o mundo do trono, certo? O trono é onde Hashem se assenta. Mas a base do trono é Mahon. Imagina, você tem um trono, né? Imagine aí, use a imaginação, os mecanismos da imaginação. Você se senta sobre um trono. Quer dizer que a essência de Hashem baixa a sua essência para se tornar conhecido a partir daquela dimensão chamada de Binah, que é entendimento. Né? Sendo que é Abba e Ima, Chokhmah masculino e Binah feminino. Só que, como explicamos nos vídeos anteriores, Chokhmah é o nada. Mas Binah é algo do nada. Então, Hashem se senta sobre, que ele quis se sentar sobre algo e não sobre o nada. E quem se senta baixa a sua essência sobre algo. Então, Binah é algo do nada, porque Chokhmah mesmo é nada. Então, quando eu falei na aula anterior que aquele ser andrógeno, ele era algo do nada, um ser que englobava os aspectos num tronco, tanto o feminino como o masculino estava ligado através do aspecto das costas, num só tronco, não podiam se ver face a face. E quando eu disse que era um nada, que eles eram considerados um nada, porque Hashem os separou, os sábios de Israel dizem que Hashem também foi um dos motivos que Hashem os separou, porque os anjos olhavam para esse ser e dizia, confundia, esse aí é o Criador, esse é o Criador. Isso não foi bom, porque Hashem não queria que houvesse confusão no seu mundo. E Hashem viu que isso não era bom, porque os anjos disseram, esse aí é Hashem, porque Hashem, ele se expressa através do feminino e do masculino, e essa criatura, ela tem também, ele é masculino e ela é feminina ao mesmo tempo, porque Hashem é uma unidade simples, e esse ser também era uma unidade simples. Então Hashem achou por bem assim separar para que os anjos não viessem a pensar que o Criador era esse ser. Então, nesse aspecto, esse ser andrógeno chamado Adam, Adam é um nome masculino, mesmo depois que separou, a parte masculina ficou sendo chamada por esse nome, Adam. E a parte que foi tirada dele, Hashem disse para Adam, dá um nome para ela. Então, aí já vê que o homem governa, né, sobre a mulher, sobre a terra, por estar acima, um nível acima.
Então, nesse aspecto, entendemos céus, 6 sefirotes chamadas Yetzirah, que está intimamente ligada ao mundo de Yetzirah, que é um mundo acima de Asiá, que está mais ligado com Malchut, que é um aspecto de realeza, portanto, um aspecto feminino. Faz que cada coisa se erga sobre sua essência. Desta forma, alguém pode aprender a perceber a natureza essencial de cada coisa. O Sefer Yetzirah diz: faz que cada coisa se erga sobre sua essência, em um paralelo com a seguinte frase: faz com que o Criador se sente em uma base e ocupe seu lugar. O Sefer Yetzirah está também indicando que, quando uma pessoa percebe a verdadeira natureza espiritual de algo, ela também eleva esse algo espiritualmente. Então, quando a pessoa percebe a natureza mais profunda de algo, e que seja de forma kasher, de forma segundo a lei judaica, Halachá, de acordo com a forma e o entendimento correto ensinado pelos mestres do povo de Israel, então essa pessoa tem a capacidade de elevar essa coisa, e ao fazê-lo, ela também se eleva junto com essa coisa e traz um fluxo chefado de bênção para o mundo e eleva as coisas físicas à sua essência mais profunda nos mundos superiores. E isso é fazer o Criador assentar-se sobre sua base. Porque Hashem escolheu aqui para ser sua morada. Erguer-se refere-se a tal elevação. Então, alguém se eleva ao elevar algo e traz um fluxo de bênção para os níveis mais inferiores de existência, visto que todo o movimentar de Kedushá, aqui de santidade neste mundo, também faz uma movimentação grande lá em cima. Por exemplo, se alguém diz com sinceridade: eu preciso me aproximar mais do Criador, e diz isso com muita ênfase, há um movimentar lá em cima no mundo superior imediatamente. E os céus ajudam essa pessoa. Se ela diz isso de fundo do coração e com sinceridade, a Hashem ajuda ela, de alguma forma, para que ela venha a ter os recursos necessários para que tal realização aconteça. O contrário também é verdade. Se alguém se impurifica, Chas v'Shalom, há uma movimentação lá em cima também. E o Zohar diz que vem 2 anjos, põem a mão na cabeça dessa pessoa e diz: era bom que esse aqui nunca tivesse sido criado. A expressão faz que cada coisa se erga, diz, por conseguinte, que quando se perscruta delas, elevam-se as coisas perscrutadas.